Então fala você, conectado para mais uma transmissão aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari, vamos falar muito desse Vasco. Transmissão daqui a pouco, às 9 horas da noite, gente. Chega se inscrevendo, subindo o like. Peço a sua companhia hoje, porque vai ser um jogo brabo, um jogo nervoso. Ah, Eduardo, mas é contra o Cuiabá, mas é o momento do Vasco, gente. A questão é o momento do clube. Então, se inscreve aí embaixo, expulsa para todo mundo aí a nossa transmissão, o material do canal Vasco Connection aqui, sem Deus em primeiro lugar, sem você aí do outro lado, o canal nem aconteceria, né? Então, vamos com tudo, vamos para cima, vai ser um jogo realmente que, enfim, vai ser um divisor de águas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Esse jogo eu acredito nisso. Eduardo, por quê? Porque é contra o Cuiabá, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? O time é o 16º colocado. Tem o Daverson, que é muito perigoso, é vascaíno, mas é profissional, né? Enfim, acho que uma vez ele fez um gol no Vasco, né, gente? Ele não comemorou, porque ele ama o clube. E hoje, no vídeo pela manhã, eu li um comentário, o Daverson, desculpa, ano passado não jogou no Vasco, já que ele é Vasco, e o Vasco estava na Série B, não quis... Gente, o cara é profissional, não vamos misturar as coisas não, sabe? Eu sendo profissional, você sendo profissional também, você também vai mudar, você vai falar, pô, peraí, cara, o Vasco, uma draga, salário atrasado antes da SAF, né? Salário atrasado, eu vou sair, eu tenho a carreira de jogador de futebol é curta, então eu vou desperdiçar a oportunidade, de repente tá jogando num clube que paga em dia, que tá tudo, sei lá, acho que não vale muito isso não, temos o coração sim, mas a questão não foi só essa, a questão do Daverson, envolveu o empresário e tudo mais, mas é um cara que eu, Eduardo, não teve nada, assim, só do Daverson, né, da parte do Daverson, que é vascaíno, que ama o clube, enfim, e que é um cara que eu, Eduardo, aí eu tô falando, desejo do Eduardo, ver o Daverson, desculpa, em algum momento da carreira dele com a camisa do Vasco, já que é um jogador realmente que, além de ser vascaíno, já falou para Deus e o mundo que sonha e que deseja jogar no clube do coração dele, o nosso gigante da colina, tá certo? Gente, eu vou falar sobre reforço, vou falar sobre o novo técnico do Vasco, o Rogério Ceni praticamente fechado com o Vasco, tá? Enfim, vai ser o novo técnico do Vasco, não tem para onde correr, eu prefiro enxergar coisas boas e nós vamos falar sobre isso também. Enfim, pré-jogo hoje vai ser cheio, hein? Pré-jogo hoje, sabe? Enfim, ó, hoje o Rodrigo Zalazar, vamos falar aqui primeiro de reforços, tá? Foi procurado aí por algumas pessoas aqui do canal também para ver, né, sobre a situação dele com o Vasco, o interesse dele com o Vasco. Realmente o Vasco tem interesse em alguns reforços. O Medel, praticamente contratado pelo Vasco, deve chegar no Rio aí nas próximas horas para assinar contrato com o Vasco. É um volante de marcação, de seleção. Eu realmente gostei da contratação do Medel. Agora, eu tive também informação que o Vasco teria mais 2 ou 3 nomes fechados já, praticamente com o contrato assinado. A janela de transferência abre agora, né, no dia 3 de julho. E aí o Vasco vai apresentar os seus reforços aí para a segunda parte, principalmente do Campeonato Brasileiro. Eu acho que deveria, além do Serginho, além do Medel, né, Rodrigo Zalazar, que é outro jogador que pode fechar com o Vasco também. Temos a informação também que o Vasco teria, aí é só uma especulação, tá? Interesse no Lucas Prato, que teve muito sucesso no time do Atlético Mineiro, né? O Lucas Prato, cara, é um atacante de área. Eu apoio a contratação desse tipo de jogador. Você vai perguntar por quê? Gente, porque o Vasco só tem o Pedro Raul nessa posição. E de repente você trazendo um jogador, enfim, como o Grêmio fez. Claro que com o Luis Soares. Mas assim, você vai falar, pô, Eduardo, mas não, o Lucas Prato não tem lá o nível, não sei o que e tal. Gente, mas, desculpa, tem experiência para brigar com posição com o Pedro Raul, para de repente motivar o Pedro Raul. E tem que ter um elenco forte. Eu tenho o Lucas Prato no banco. Eu vi um comentário, o cara deu o título pro Flamengo porque perdeu o gol. Para com esse pensamento pequeno. Coisa de gente pequena com pensamento pequeno. Realmente é uma situação chata, gente. Situação chata,
Sabe? É comentário assim que não tem nada a ver. O cara deu título. Você acha que o cara quis perder o gol? O cara é argentino, é torcedor do Flamengo? Pela madrugada. Pela madrugada. Então, tipo assim, que é falar do Lucas Prato tecnicamente, fala. Agora para com esse negócio. Ó, um cara que eu não concordo no comando do Vasco é o Luiz Melo. Esse sim é Flamengo, esse sim faz um péssimo trabalho na frente do Vasco. Esse é o meu pensamento. Eu tenho esse pensamento. Sabe? Então, sei lá. Eu acho que as pessoas se deixam levar por questões pequenas, sabe? Assim, coisa pequenininha, a galera tá falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, pela madrugada. Então o Vasco vai apresentar reforços também. E a situação com o Rogério Ceni está muito bem encaminhada. Eu cheguei a dizer que queria ver o Felipe junto com o Jorginho trabalhando no Vasco. Felipe, maestro, hoje técnico de futebol e tal. Falei, pô, galera, seria muito legal ver o Felipe, maestro, comandando o Vasco junto com o Jorginho, né? Uma parceria vascaína, de pessoas que conhecem o clube. Ó, conheço o Vasco, eu sei da grandeza do Vasco. O Vasco é um gigante no cenário mundial. O Vasco está parado no tempo, mas continua sendo gigante. Ninguém vai desenhar aqui para o Eduardo e nem para você, torcedor vascaíno aí de verdade, que ama a instituição, que o Vasco diminuiu. O Vasco nunca diminuiu e o Vasco nunca vai diminuir. O Vasco está estacionado no tempo, parado no tempo. Agora, a grande realidade é, tirando o Jorginho, tirando o Felipe aí, quem vai acertar com o Vasco é o Rogério Ceni. E aí tem que vir a público e falar. Hoje ele não quis falar por questão, né, um cara profissional. Eu não duvido do profissional Rogério Ceni, tá? Pela madrugada. Tá? Fez um excelente trabalho no Fortaleza, fez um excelente trabalho no nosso maior rival do Flamengo. Isso tem que ser, tem que falar a realidade. Ah, mas é o maior rival. Mas o cara trabalhou bem lá. E fez um bom trabalho no São Paulo, né? Hoje pode fechar com o Vasco. Eduardo, é o melhor técnico do mundo? É o técnico que você sonhava no comando do Vasco? Não, não é. Né? Mas é ele. O nome é o dele. O nome forte hoje para o Vasco é o dele. Eu queria o Cuca, eu queria um outro nome no comando do Vasco. Mas não vem. Não adianta eu ficar aqui de mais com vocês e, de repente, ludibriando. Não vou enganar, não vou contar história. E aí, quando esse cara chegar, quando o Rogério Ceni chegar, nós temos que apoiar. Porque o cara é o comandante, ele vai ser o comandante do nosso time. Então todo mundo, se vier um jogador lá da Conchinchina, um japonês, que eu nunca vi na minha vida, eu vou torcer para dar certo no Vasco. Eu sou Vasco, eu quero o Vasco dando certo. Independente das escolhas feitas por pessoas que não conhecem a grandeza do clube, não estão mostrando competência para trabalhar, para comandar o nosso gigante da colina. O Vasco descartou, por exemplo, o Ramon Dias. Muita gente queria, eu queria também, mas descartou, sabe? Então o Rogério Ceni deve ser o nome aí, deve ser anunciado a qualquer momento pelo Vasco e é isso, gente. Essa é a grande realidade, a realidade de momento, sabe? Então é um ano político, é um ano pesado, né? É um ano que a gente vai precisar ficar atento aí, ficar ligado, porque ano político, esse tipo de momento assim deixa eu achar uma palavra aqui. Eu acho um filme de terror. Eu acho que é um filme de terror pro torcedor vascaíno pô, ano político, pronto, acaba tudo, para tudo. Porque a politicagem toma conta do Vasco, tá aí político indo em canal de YouTube, dando entrevistazinha. Ele não tinha que estar dando entrevista em canal, não. Tinha que estar apoiando lá. Tinha que estar lá dentro, ajudando, apoiando esse clube, o nosso clube, a sair dessa situação. O Vasco é o vice-lanterna. Político não tem que estar falando na internet, não. Vascaíno, de verdade, tem que estar calado, tem que estar lá dentro apoiando, empurrando, cobrando lá dentro. Já que eles... Ah, Eduardo, eu tenho entrada livre, porque eles têm entrada. Eles almoçam, jantam junto, eles conversam entre eles. Então não vem aqui sacanear e enganar o torcedor. Então essa é que é a grande realidade. E a gente precisa parar, algumas pessoas aqui precisam parar de cair achando que é conto de fadas, caindo nesse continho de fadas de políticos. Esses caras fazem tudo pelo poder. Será que você não estranha isso? Não acha isso estranho? Peraí, por que o cara não ajuda o Vasco e quer tanto poder dentro da instituição? Será que é só pensar um pouquinho?
por isso que eu tenho um nojo de político e politicagem. É por isso. Sabe? Não, porque o projeto é o escambau. O maior projeto do Vasco é o próprio Vasco. E se tem a SAF lá hoje, vai lá ajudar a SAF. Ah, não, porque fulano ofereceu ajuda. Quem quer ajudar, ajuda, não fica de mais na internet. Não vem contar essa história pra você, nem pra mim. Não vem com esse papagaio, isso é coisa de papagaio pirata. Fica de conversinha, inflamando o torcedor. E o torcedor não é burro e tá ligado nesses caras. A torcida do Vasco não é burra e fica ligada. Sabe? Então, assim, é uma situação realmente que chama a minha atenção e que me deixa muito, gente. É muito chateado. Tá? Muito chateado mesmo. Eu, pelo menos, esse é o meu pensamento, né? Não sei o seu. Sinceramente, eu fico aqui pensando, falei, cara, não é possível que tem pessoa ainda que acredita nesses... Não vou falar o que eu quero, o que eu penso, porque aí é baixaria e eu não vou colocar isso para fora, que não vou expor isso não. Certo é que daqui a pouco, ó, já vai se inscrevendo aí embaixo, vai compartilhando, daqui a pouco a bola vai rolar aqui no canal, direto do estádio Luso Brasileiro. A bola rola às 9 horas da noite, mas tem um pré-jogo cheio para você aqui, com muitas informações do nosso Vasco. Você que ainda não faz parte da campanha dos 100 mil inscritos aqui do canal, vou sortear camisas do Vasco, tá? Para os inscritos, também para os membros do canal. O que é que eu tenho que fazer? Só se inscrever. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, se inscreve, confirma a sua inscrição, tá? Clicou uma vezinha, só tá escrito ponto, sobe o like, compartilha aí com todo mundo, tem abraço para todo mundo hoje durante a transmissão, então fica atento aí, fica ligado, que vai ser uma das maiores transmissões de um jogo do Vasco, eu tenho certeza disso aqui, você também pode ter certeza disso. Então, desde a demissão do técnico o Maurício Barbieri, né, que é o ex-treinador do Vasco, o Vasco estava atrás do novo treinador, tá aí, Rogério Ceni, praticamente fechado. Vamos falar sobre o Vasco hoje, né, daqui a pouco a bola vai rolar, e aí você precisa ficar atento e ligado no time. Hoje o técnico interino é o William Batista, né? 30 anos de idade apenas, é o técnico do Sub-20, é um técnico ofensivo. O que conta a favor do William Batista, gente, é que ele é um treinador que conhece a base do Vasco, né? Um cara que joga para frente, conhece o Marlon Gomes, conhece enfim, o Paulinho, lateral direito. Ele não brinca, né, de treinar, ele treina, ele sabe o esquema do time, né, do Vasco. E o que é legal no William Batista é que, assim, ele, além disso tudo, ele tem uma questão que eu acho muito positiva no trabalho dele, que é o esquema tático dele. Pô, conheço os jogadores, eu jogo para frente, eu procuro o ataque o tempo inteiro, né? Eu conheço o Vasco, ele propõe muito o jogo. Então, assim, o esquema do Vasco vai mudar. Com ele, né, no comando do Vasco, vai mudar. Né? Tem 30 anos, mas é um cara com muita personalidade. E uma coisa muito legal, os jogadores do Vasco, do time do Vasco, aceitaram muito bem o William Batista. Sabe? Isso eu achei legal, da parte do elenco do Vasco também. Sabe? Então, eu vou falar também o provável time aqui, mas é provável. Porque acho que o William Batista vai mudar isso aqui exatamente por isso. Porque ele conhece os jogadores, ele conhece a base. Enfim, o Rodrigo estava bem lá atrás. Maurício Barbieri tirava. Eric Marcos estava bem lá atrás. Barbieri tirava. O Marlon Gomes estava bem no último jogo. Barbieri tirou. É um cara que, sinceramente, não tinha padrão de jogo, não tinha ideia. Parecia assim. O jogador está jogando bem, Barbieri, tirem. Aí ele sacava quem dava resultado. Essa que é a grande realidade. Barbieri estava nessa situação dentro do Vasco, o trabalho dele era exatamente... E ninguém entendia nada. Depois ficava com meia dúzia de palavras bonitas e o torcedor ficava irritado. Então o Vasco precisa de uma vez por todas, precisava, né? Demorou muito, mas demorou muito para mandar o Maurício Barbieri embora. Se tivesse mandado antes, tivesse demitido antes, talvez não estivesse numa situação tão delicada como está agora. Né? Então... chega a ser sacanagem com a cara do torcedor, né, ô Luiz Melo? Pela madrugada, né? Então, e outra coisa, hein? Outra coisa que cabe ressaltar aqui. O Rogério Ceni é polêmico, ele não vai ficar baixando cabeça para Luiz Melo, para Paulo Braga, sabe o Braga não, hein? Ele é polêmico, ele fala, se tiver que falar, ele vai mandar na real. Não é esses técnicos bananada que tem por aí não, hein?
Rogério Ceni, uma coisa, e isso é positivo, gente. Não é ruim, não. Isso acaba sendo positivo. Tem que ter um técnico lá, cascudo, que vai... Você me prometeu isso aqui, por que não está cumprindo? Cadê o jogador que você me prometeu? Cadê o projeto? Por que não tá cumprindo a parada aí? Não tem isso aí, hein? Tem isso aí, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados. Bom, o provável Vasco para o jogo dessa noite contra a equipe do Cuiabá. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda ou Lincoln, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel ou Rodrigo, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes, Alex Teixeira e Ryan. Aqui eu só tiraria... Eu não entendo o Zé Gabriel. Esse maluco não joga nada, com todo respeito à pessoa Zé Gabriel, mas ele não joga nada. Maurício Barbieri ressuscitou o Zé Gabriel dentro do Vasco. O Vasco precisa de um jogador como primeiro volante, nós só temos o Rodrigo, e cismam com o Zé Gabriel na volância. Cismam que o Zé Gabriel, não, tem saída de bola. Que saída de bola que esse cara tem? Pelo amor de Deus. Cansado de ver perna de pau com a camisa do Vasco. Uma camisa gigante com esse monte de perna de pau entrando em campo. Pela madrugada. Tira esse cara do time. Aliás, empresta, vende, dá. Mas tchau, Zé Gabriel. Não funciona no Vasco. Tem que falar sim. Porque senão, não, tá ofendendo. Não tá ofendendo, não. Você não tem futebol para jogar no Vasco. Sabe? É uma sacanagem com a nossa cara. Sabe? Então, esse é o provável Vasco. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda ou Lincoln, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel ou Rodrigo, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes, Alex Teixeira e Ryan. Já a equipe do Cuiabá, do técnico Antônio Oliveira. Tem o vascaíno Davidson lá no ataque, como falei mais cedo aqui no início, né, da transmissão, do vídeo. O goleiro é o Walter, lateral direito o PK, zaga Marlon e Alan, lateral esquerdo é o Riquelme, meio campo Felipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson, Jonathan Cafu, Wellington Silva e Daverson no ataque, tá? Então esse é o provável time também do Cuiabá, né? Um time chato, é um time que a gente... Pô, Eduardo, e aí, qual vai ser? Gente, eu sinceramente, se o Vasco estiver bem, se o Vasco estiver com aquele pensamento grande de vencer o jogo, de ir para cima do Cuiabá, dá para vencer, dá para jogar bem e, enfim, dá para funcionar. Agora basta querer, né? Capacidade para isso. É um time realmente que tem, o Vasco tem essa capacidade, essa questão, né, de, poxa, tecnicamente falando, é melhor do que a equipe do Cuiabá, é melhor do que Santos. Aliás, uma questão intrigou, eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Sabe, o Vasco é tecnicamente superior Santos, Cuiabá, Bahia, alguns clubes aí no Campeonato Brasileiro, para vocês verem a importância de um técnico que tem padrão de jogo, de um técnico que pô, eu consigo comandar a equipe, eu consigo levar a equipe daqui para frente. Então, isso vale muito, gente. Um bom técnico realmente chama a minha atenção. Falando aqui sobre a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro agora, um passadão para vocês aqui, para ficar bem legal, né? Então, confirmando, tá? O Rogério Ceni vai ser sim o novo técnico do Vasco, que eu estou acreditando, as informações estão batendo, os amigos, companheiros estão confirmando que o Rogério Ceni deve ser o novo treinador do Vasco. Está faltando apenas o Vasco confirmar essa informação. Vou passar primeiro a classificação geral do Campeonato Brasileiro. Botafogo é o primeiro colocado com 30 pontos. Grêmio, o Grêmio veio da Série B, hein? Vasco, viu o que é planejamento? Contrataram menos que o Vasco, contrataram um jogador pesado, com um treinador que sabe dar o padrão de jogo, que sabe comandar uma equipe, e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro aqui, com 23 pontos. Aí é o departamento de scout, departamento de futebol do todo-poderoso Vasco da Gama, né? Poderosa é a camisa do Vasco, não as pessoas que trabalham lá dentro, tá certo? Grêmio é o segundo colocado com 23 pontos, Flamengo é o terceiro com 22, Palmeiras fecha o G4 também com 22 pontos. Quinto colocado, Fluminense com 21 pontos. Sexto colocado com 20 pontos é o Internacional. Sétimo colocado com 20 pontos, o Bragantino.
Oitavo, Fortaleza, também com 20 pontos. Na nona colocação, a equipe do Atlético Paranaense com 19 pontos. 10º colocado, Atlético Mineiro, também com 19 pontos. 11º colocado, São Paulo, também com 18 pontos. Na verdade, não, tem 18 pontos. O Cruzeiro, 12º colocado, com 17 pontos. Times que vieram da Série B, todo mundo muito acima do Vasco. 13º colocado, o Santos, com 13 pontos. Bahia, o 14º colocado, com 12 pontos. O Corinthians é o 15º colocado com 12 pontos, também com 12 pontos. O adversário do Vasco hoje, o Cuiabá. Tá? Abrindo aqui a zona de rebaixamento, o Goiás tem 11 pontos. Nem vencendo hoje, o Vasco pode vencer hoje, além de não sair do Z4 aqui, o Vasco não passa o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento aqui, não passa na questão da pontuação. O Vasco, com a vitória, em caso de vitória hoje contra a equipe do Cuiabá, o Vasco vai a 9 pontos. Passa o América Mineiro, que é o 18º, mas não passa o Goiás, que é o 17º, com 11 pontos. O lanterna é o Coxa Branca, é o Curitiba. Então, gente, eu vou falar para você, vai ser um jogo, por isso que eu tô falando, é final de Copa do Mundo contra a equipe do Cuiabá, tá certo? Galera, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, manda para todo mundo o canal, o link do canal, se inscreve, acompanhe. Pô, Eduardo, só essa transmissão não, vamos transmitir todos os jogos do Vasco, tem jogo da base aqui também. O canal Vasco Connection é pioneiro nas transmissões dos jogos do Vasco, graças a Deus, e a você aí do outro lado também. Então, continua se inscrevendo, continua compartilhando, vamos com tudo, porque daqui a pouco tem jogo e aí para tudo, porque realmente é aquela preocupação máxima, né? Preocupação máxima porque o Vasco não vence no Campeonato Brasileiro, 10 jogos aí, venceu apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, e é uma realidade chata, uma realidade difícil, e que a gente, vou falar uma coisa para você. Bom, deixa eu falar os resultados aqui. O Cruzeiro, deixa eu ver aqui, porque tá aqui a 12ª rodada. Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. Essa é a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Então anota aí, 12ª rodada já. Tá? O Vasco é o vice-lanterna. A rodada de sábado e domingo, né? A rodada começou no sábado, na realidade. Corinthians perdeu por 1-0 para o Atlético Paranaense. Fluminense venceu o Bahia por 2-1. Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Cadê, meu Deus do céu? Sumiu aqui. Vou falar um negócio para vocês. Sumiu aqui, peraí, gente. Vou passar todos os resultados para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Saiu aqui do celular. Tabela do Brasileirão. Vou falar um negócio para vocês aqui. E assim, são resultados que, pô, dava pro Vasco, gente. Dava pro Vasco, sinceramente. Bragantino venceu o Goiás por 2-0. O Flamengo venceu o Santos por 3-2. O Internacional venceu o América Mineiro por 2-1. O Grêmio goleou a equipe do Curitiba por 5-1. Palmeiras perdeu para o Botafogo. Olha o Botafogo, hein? Venceu o Palmeiras ontem por 1-0 lá dentro do Allianz Parque. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0. Repetindo aqui, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1, Fluminense 2, Bahia 1 e Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, tá certo? A bola vai rolar daqui a pouco aqui, assim, daqui a pouco, quando a bola rolar, espero você aqui na transmissão. Por isso que eu peço, continua se inscrevendo, continua mandando, deixando like, chamando todo mundo aqui para a transmissão, porque hoje realmente eu vou precisar de Deus, vou precisar de vocês aqui, porque não vai ser mole não, tá certo? É isso, daqui a pouco a bola vai rolar aí, ó. Canal Vasco Connection, Rádio Onda Mix FM, uma união muito maneira, sabe, para, enfim, na plataforma aqui para levantar o máximo possível o nosso astral, tá certo? É isso, daqui a pouco a bola rola, então fica atento, fica ligado. Comigo, Eduardo Ferrari, um beijo no coração de todos vocês. Vamos com tudo, porque aqui é Vasco da Gama.